Nessa noite, nós teremos a palestra, então, do professor doutor Jadson Belém de Moura, com o tema O Fogo e o Cerrado e sua integração ecológica. O professor Jadson Belém de Moura possui graduação em Tecnologia em Produção de Grãos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde. É mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Viçosa e Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. Doutor em Agronomia pela Universidade de Brasília. Atuou como coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Coordenador de pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária. É pesquisador, professor titular e coordenador de pesquisa, pós-graduação e assuntos internacionais da Faculdade Evangélica de Goianésia. Pós-doutorando em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis. Tem experiência nas áreas de agronomia, com ênfase em ciência do solo e microbiologia agrícola. Com esse currículo brilhante, com a palavra, o professor Jadson Belém de Moura. Boa noite a todos. Boa noite, alunos, discentes e docentes da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Acredito que sim, né? Gostaria de agradecer o convite, né, para falar de um assunto que eu gosto tanto, né, que é o Cerrado, que é a ecologia e todos esses assuntos que me agradam bastante. O Cerrado em si é uma paixão minha, né, desde de tempos de faculdade, que a gente desenvolve aqui trabalho de pesquisa tentando entender um pouco mais sobre os organismos do Cerrado, sobre a ecologia de modo geral do Cerrado, certo? Vou transmitir minha tela aqui, por favor me digam se estão vendo. Estão vendo a minha transmissão? Sim, professor. Ótimo. Então, o professor Kobayashi me fez um convite para falar sobre algum tema relevante relacionado à ecologia, meio ambiente. Eu acho que, em relação ao Cerrado, poucos assuntos são tão importantes quanto a questão cultural do fogo e a sua relação com o Cerrado. A gente ouve bastante o senso comum dizer, gritar que o Cerrado é resistente ao fogo, o Cerrado é resiliente ao fogo, o Cerrado gosta de fogo. E não é bem assim, né? O Cerrado, de fato, ele tem aí uma resiliência ao fogo, mas não é qualquer tipo de fogo, né? A gente vai falar um pouquinho no decorrer da palestra. Durante essa fala, hoje a gente vai abordar esses tópicos, né? Tipo, explicar para vocês o que é cerrado, né? Quais são as diferenças dos tipos de cerrado, os solos de cerrado e o porquê que isso é tão importante na questão dessa resiliência do fogo, né? O impacto que o fogo traz e outras práticas antrópicas, outras práticas causadas pelo homem, e a sua resiliência, né? O poder que o cerrado tem de se recuperar de estresse, de se recuperar de impactos. Então, o cerrado ele tem essa capacidade milagrosa de voltar após um grande impacto. Pois não, professor, o senhor disse algo? Acho que não, né? Então vamos seguir. A respeito de perguntas, professores, se vocês puderem recolher as perguntas que forem acontecendo no YouTube para me passar ao fim da palestra, eu acho que é interessante essa dinâmica, certo? O professor Danilo está recolhendo todas as perguntas pelo chat, professor, e no final nós vamos direcionar para o senhor. Perfeito. Então, ao final, quaisquer dúvidas que vocês possam ter, por favor, passem aí no chat do YouTube que a gente vai tentar esclarecer ao final
se tiver ao meu alcance, claro, porque tem muitas perguntas que ainda não tem resposta, mas inclusive pode surgir aí no meio dessas perguntas aí uma possibilidade de pesquisa, né? Responder perguntas. Então, o que é cerrado? Na Faculdade Evangélica de Goianésia, nós temos um grupo de pesquisa chamado SEDMO, que é um grupo de pesquisa em solos, ecologia e dinâmica da matéria orgânica. E a gente desenvolve trabalhos de pesquisa relacionados ao cerrado, principalmente a questão ecológica, né? Que seria o quê? As interações que existem entre os atores que compõem aquele ecossistema. Quais são esses atores? Eu tenho as plantas, eu tenho o próprio solo, eu tenho o clima, eu tenho os organismos vivos, animais, eu tenho os micro-organismos invisíveis, fungos e bactérias. E tudo isso interage entre si. Eles não são indivíduos isolados, não são indivíduos soltos e inertes. Eles vivem uns com os outros, colaboram uns com os outros e, às vezes, em alguns casos, prejudicam uns aos outros. É isso que a ecologia estuda, né? Essa interação entre os indivíduos. Inclusive, a palavra ecologia, a derivação dela vem de eco, casa, logia, estudo. Estudo da casa, né? A casa seria o quê? Aquele ambiente, né? Aquele ecossistema. Então, o cerrado, ele é tido, né, como um domínio, que é diferente de bioma. Essa definição é recente, né, ela é de Batalha, de 2000, o autor Batalha, né, esse nome engraçado, de 2011, que define o cerrado como possuindo um conjunto de aparências tão plurais, tão numerosas, que é difícil da gente colocá-los dentro de um bioma. É como se o cerrado, na verdade, fosse um conjunto de mini-biomas, de microbiomas, que vão compor essa aparência que a gente conhece. Então, por exemplo, eu não posso comparar ecologicamente um cerrado que se assemelha a uma pastagem, um cerrado natural, com um cerrado que se assemelha a uma mata atlântica, uma mata fechada. Por quê? Porque são diferentes. Essas aparências visuais de um ambiente são chamadas de fitofisionomias. Tá? Fito vem da palavra planta, do grego, e fisionomia de aparência. Então, essas fitofisionomias compõem o domínio cerrado. Então, o termo mais usual, mais recente para se caracterizar o cerrado, não é mais como um bioma, é como um domínio, um conjunto de biomas menores, né? Isso já aumenta, isso já coloca em evidência a importância desse domínio, desses biomas que compõem o cerrado, muito grande. Por quê? Porque eu tenho uma biodiversidade gigantesca. Tá? Eu tenho animais, por exemplo, que são encontrados no cerrado e em outros biomas. E eles compõem a biodiversidade do cerrado. Exemplo, eu consigo encontrar onça no cerrado e na Amazônia. Eu consigo encontrar calango na Caatinga, na Amazônia. Eu consigo encontrar arara na Mata Atlântica, na Amazônia. Consigo encontrar jacaré no cerrado. Oh, perdão, estou falando na Amazônia. Na Amazônia, no cerrado, na Caatinga e no cerrado, na Mata Atlântica e no cerrado. Né? Consigo encontrar jacaré lá no Pantanal e no cerrado. Né? Então, é um bioma que ele está localizado, acho que até no próximo slide a gente vai ver isso, em contato direto com outros biomas. Isso faz com que esses biomas dividam a biodiversidade. Então, isso faz com que o cerrado possua uma das maiores biodiversidades do mundo. E se tratando, por exemplo, de organismos de solo, bactérias e fungos, é um dos primeiros, um dos biomas que tem a maior biodiversidade de organismos do planeta. Então, o cerrado ele se torna importante do ponto de vista de preservação de recursos naturais só por isso, né? Isso tirando outros inúmeros aspectos que a gente vai tentar abordar durante a fala. Outro aspecto importantíssimo do cerrado é que ele é o berço das águas de importantes bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, nesse mapa aqui, no mapa da direita, na verdade, a gente tem o território brasileiro e os territórios das savanas tropicais brasileiras, que compõem os cerrados e a caatinga. Né? O que define como savana, e é importante a gente entender isso porque é a chave explicação do tipo de solo, inclusive nas outras savanas do mundo, são essas vegetações rasteiras, pouco vigorosas, compostos em grande parte por gramíneas, que configura mais ou menos o cerrado que a gente tem na cabeça, que é aquele cerrado mais ralinho, com gramíneas, com árvores
espaçadas, né? E na Caatinga também tem esse tipo de vegetação muito semelhante, né? Isso acontece por conta de dois aspectos. O tipo de solo, que nos cerrados não são muito férteis, são solos, do ponto de vista de fertilidade, são solos ruins. E na Caatinga também. Eu tenho uma mancha aqui mais próximo do litoral, que são solos muito bons, mas o que acontece na Caatinga é o clima, né? Que eu tenho um problema com o clima do semiárido, que não deixa com que vegetações mais vigorosas se formem, né? E voltando a falar aqui das principais bacias hidrográficas, temos aqui então a bacia dentro do cerrado, a gente vê essa em segundo plano aqui, esse mapa redesenhado, seria a área correspondente ao cerrado brasileiro. Bacia do Tocantins, Bacia do São Francisco, Bacia do Paraguai e a Bacia Amazônica. Todas estas, elas têm nascentes na região do Cerrado. Então, essa região, inclusive, é chamada como berço das águas. Boa parte das bacias hidrográficas nascem aqui na região e vão formar os seus rios e toda a parte de hidrografia do mapa hidrográfico brasileiro, tendo origem aqui no Cerrado. Então, é um bioma, é um domínio de extrema importância em diversos aspectos, né? Como eu estava até explicando para vocês, da questão da biodiversidade e contato do Cerrado em relação a outros biomas, né? Então, eu tenho aqui, ó, o Cerrado em contato com a Amazônia, o Cerrado em contato com a Caatinga, Cerrado em contato aqui com a região da Mata Atlântica, Cerrado aqui em contato com a questão dos Pampas, Cerrado em contato com o Pantanal, Cerrado em contato com os Chacos bolivianos, né? Então, eu tenho vários biomas que estão em contato com o Cerrado e que dividem biodiversidade. Ou seja, a espécie que eu encontro aqui na Amazônia, eu encontro no Cerrado. A espécie que eu encontro na Caatinga, eu encontro no Cerrado e assim por diante. Então, isso faz com que este cerrado, este bioma, este domínio, seja chamado de um bioma de transição, ou bioma de trânsito. Inclusive, alguns animais têm em seus ciclos de vida, né, a parte reprodutiva, a parte de crescimento, seja qual for, um período no cerrado. Tá? Então, tenho animais que vivem na parte de floresta densa, mas quando vão se alimentar, ou quando vão acasalar, ou quando vão fazer alguma coisa relacionada ao seu modo de vida, vão para áreas mais abertas, que são denominadas de cerrado. Isso é importantíssimo, já que se eu sumir com esse bioma, com esse domínio, eu posso estar interrompendo esse ciclo natural dessas espécies, trazendo prejuízo, né? E isso atinge diretamente a gente. Exemplo, a onça, né? Esses grandes felinos gostam de viver em matas fechadas, mas a caça normalmente é feita em mata aberta, nos cerrados. Quando a gente começa a fazer a expansão agrícola, principalmente, desenfreada e a degradação de áreas, esses animais vão ficando sem alimento e acabam indo para áreas povoadas, áreas de cidade. Então a gente tem aí no YouTube alguns exemplos onde animais estão pulando muro, animais estão tacando cachorro, né? Por quê? Porque a gente entrou no espaço deles e aí fatalmente eles vão ter que caminhar para dentro do nosso espaço. Então, falando dessas diferentes fitofisionomias, né, dessas diferentes maneiras, aparências que o cerrado possui, vamos utilizar uma definição de acordo com a definição de Batalha 2011, que divide o cerrado em 5 principais fitofisionomias. Existem outras definições, inclusive no slide aqui a gente vai apresentar uma figura que tem outras definições, são matas savânicas, matas ripárias, mas para fim de entendimento, acho que para fim de simplificação, eu gosto muito dessa definição, que é aqui separa os cerrados em 5 tipos principais. Temos o campo limpo. Essa foto aqui é lá da Chapada dos Veadeiros, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde a gente desenvolveu um trabalho de pesquisa muito interessante, que já rendeu boas publicações, e a gente está com um trabalho aí prontinho já para submeter ele para uma revista, na fase de revisão final. Eu vou falar um pouco mais dele depois. Mas aqui na Chapada dos Veadeiros nós vemos o campo limpo, que é composto basicamente por gramíneas, né, por esses matinhos e pouca vegetação de outro tipo.
Então, a vegetação muito campeira, chamada de pastagens ou vegetações savânicas, né? Isso aqui é muito parecido visualmente com as savanas africanas e com os outbacks australianos, né? Que são outros biomas que também compartilham da mesma faixa geográfica, seriam biomas tropicais, e dos mesmos tipos de solo. Então, a gente tem aqui o campo limpo. O segundo tipo é o campo sujo. Eu começo a ter, além de gramíneas, presença de algumas espécies arbustivas, pequenas árvores, mas mais essa vegetação um pouco menor que 1 metro. Então eu já consigo ver algumas espécies frutíferas, como por exemplo gabiroba, eu vou encontrar em campo sujo, né? Que difere de campo limpo, que não tem nada, né? Aqui também lá na Chapada dos Veadeiros. O cerradão é o tipo de cerrado que se assemelha mais a uma floresta, né? É muito parecido com o bioma de Mata Atlântica e de Floresta Amazônica, onde eu vou ter árvores, uma mata bem adensada, bem fechada. Essa a gente eventualmente vê por aí, quando está andando pelas estradas, são aquelas matas fechadas, onde normalmente eu vou ter ali um rio, um leito d'água próximo, né? Porque essas matas se desenvolvem mais nessas condições. Então, essas regiões fitofisionômicas mais parecidas com bosques são chamados de cerradão. O cerrado do tipo veredas, isso aqui acontece mais próximo de leitos de rio e de áreas de várzea, né, área de brejo. Tem que ter um solo aqui muito encharcado. Tá? Aqui vocês prestam atenção nessas imagens, aqui estão vendo que está preto. Né? Isso aqui é resquícios de uma queimada. Já eu explico o porquê dessa foto. Vocês podem ver que o caule também desses buritis também estão todos aqui queimados. Ó, tá? Mas essa vegetação tipo veredas é composto basicamente por essas palmáceas, né, por essas palmeiras, em especial o buriti, que é muito presente. Se desenvolve mais nessas regiões de brejo, né, regiões de várzeas. Podem ver que, comparado aos demais, são fitofisionomias muito diferentes e realmente não dá para comparar uma com outra. Eu não posso comparar, por exemplo, a biodiversidade de um cerradão com a biodiversidade de um campo limpo. O campo limpo ele tem bem menos indivíduos, espécies diferentes por área do que o cerradão. E por fim, temos aqui o cerrado dito como estrito senso ou senso estrito. Tá? Seria aquele cerrado mesmo que nós conhecemos, o cerrado romantizado, né? Que é o cerrado compostos por árvores tortuosas, por árvores de casca cortiçosa, né? Por plantas de raízes muito profundas. Então eu tenho aqui uma mistura dos dois primeiros biomas, né, campo limpo e campo sujo, junto com árvores muito típicas de cerrado. Aí a gente tem diversas, né, tem baru, piqui, cajuzinho do cerrado, todas apresentam essa mesma aparência, né, que é uma característica dessa fitofisionomia desse bioma estrito senso. E os 5 compõem o que nós chamamos de domínio cerrado. Né? Então, tudo isso é cerrado? Tudo isso é cerrado. Mas há diferença entre eles. Né? E o porquê essa diferença? Da onde surgiu essa diferença? Essa diferença se dá muito por conta dos solos dos cerrados. Tá? Os solos dos cerrados são solos tropicais. Aqui no nosso sistema chamamos eles de latossolos e na nomenclatura internacional chamamos de oxissoils. São solos predominantes, todos nessa faixa de clima tropical, tá vendo? Na faixa aqui dos trópicos, onde eu tenho então a intensa atividade do clima, temperaturas mais elevadas, eu tenho um regime hídrico um pouco mais intenso, tá? Isso faz com que essas vegetações sejam muito semelhantes também. Tá? Então, erradamente, há uma ideia de que o cerrado fez com que o solo ficasse infértil, que é a característica dos solos cerrados é essa infertilidade, acidez elevada, são solos muito profundos. Mas na verdade é o contrário, o solo veio bem antes, né? Os solos são formados milhões de anos antes inclusive da existência desses biomas. E foi o solo então que deu origem a esses biomas. Então se eu combino um tipo de solo profundo, um tipo de solo com essas características de fertilidade mais baixa, acidez elevada, com um clima mais quente, de chuvas mais espaçadas, eu vou ter a formação de um bioma. E se eu repito essas características, eu vou ter também a formação de biomas semelhantes.
Por isso que os cerrados são tão parecidos com as savanas africanas e são tão parecidos com os outbacks australianos. Eles apresentam características visuais muito parecidas, né? No tanto que no início da década passada, né, dos anos 2000, a Embrapa ela se instalou na África com a intenção de melhorar e tecnificar a produção agrícola nas savanas por conta da experiência que eles tiveram e bem sucedida de tecnificar a produção agrícola na região de Cerrados. E aí aqui uma foto dos solos de cerrados que a gente conhece, né? São os latossolos, para vocês verem que são solos bem profundos. Essa faixa aqui tem mais ou menos 2 metros. E isso tende a descer mais. Solos de cerrados podem chegar até 20 metros de profundidade, tá? E isso aqui é importante a gente entender porque é característica fundamental na questão da resiliência do cerrado, na recuperação do cerrado, tá? Esses solos são muito profundos, muito profundos. Característica de solos planos, que a gente tem predominância na região dos cerrados, são solos inférteis, são solos que apresentam baixa fertilidade, alta acidez, né? Inclusive um sinal visual de que um solo tem uma acidez elevada é a presença de cupinzeiros. O cupim, a formiga cupim, né, ela gosta de montar seus cupinzeiros em solos ácidos. Então, se eu ver uma região que tem muito cupinzeiro, provavelmente ali eu tenho um solo de acidez extremamente elevada. Isso é ruim? Isso é bom? Sempre que a gente fala que algo é ruim ou bom, a gente tem que atrelar um porquê, né? Para as plantas de cerrado, independe. Por quê? Porque elas se desenvolveram, elas foram selecionadas nesse tipo de ambiente. Então elas já são adaptadas a essas condições. Então quando a gente fala que o solo do cerrado é ruim, é único e exclusivamente pensando em produção agrícola, né? Por quê? Porque as plantas cultivadas, elas precisam de um solo um pouco mais fértil, um pouco mais corrigido, senão elas não se desenvolvem numa produção satisfatória. Por isso que a gente coloca que o solo do cerrado é ruim para essa finalidade. Mas se eu estiver olhando só do ponto de vista de biodiversidade nativa, elas todas são adaptadas às condições naturais do cerrado. Então, isso indefere, isso independe se as plantas vão ou não se desenvolver bem. Elas estão adaptadas, elas vão seguir tranquilonas, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da profundidade. Isso confere ao solo uma capacidade de armazenamento de água muito grande. O nosso cerrado, então, ele tem um clima dividido entre chuvas sazonais, um período chuvoso, que dura mais ou menos 6 meses, e um período seco, que dura os outros 6 meses. Isso em condições climáticas sem alterações. A gente tem passado por um fenômeno climático chamado de aquecimento global, que muita gente confunde simplesmente com calor. Tá? Aquecimento global é o nome do fenômeno climático que desorganiza e bagunça o clima no mundo todo. Então pode ser que em épocas frias fique mais frio. Em épocas chuvosas, chova muito mais. Em época seca, a seca seja muito mais forte. Então, esse fenômeno ainda muito estudado e pouco compreendido não é simplesmente aumento da temperatura. É um desbalanço total do clima no planeta Terra. Tá? Então, em condições normais, a gente consegue afirmar com muita precisão quando é o período chuvoso e quando é o período seco. E foi nesse tipo de condição que o cerrado foi feito, que o cerrado foi adaptado, que o cerrado foi formado. Então, as plantas que existem nesse bioma, elas conseguem sobreviver tanto ao período chuvoso quanto ao período seco. Por quê? Por conta dessas condições edafoclimáticas que a planta se adaptou. Como eu estava explicando, um solo profundo ele tem condições de armazenar água muito mais do que um solo raso. Então, quando chove, durante os 6 meses de período chuvoso, essa água se infiltra, abastece os lençóis freáticos, e durante o período seco, as plantas de cerrado possuem uma característica morfológica que são raízes profundas, conseguem alcançar essa água que está armazenada no cerrado e resistir ao período seco de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. Existem também alguns outros organismos do solo que colaboram, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, para essa resistência, para essa resiliência,
Mas, de modo geral, as plantas todas são adaptadas. O que acontece quando eu desregulo o clima? Então, às vezes, um período chuvoso dure menos, um período seco dure mais. Uma planta que estava pronta para resistir 6 meses vai se ver numa situação onde 7, 8 meses de seca. Esse lençol freático que antes se enchia até determinado nível com 6 meses de chuva, ele não vai se encher mais com 5 ou com 4 meses de chuva. O que acontece? As plantas estavam adaptadas a alcançar água naquele nível. Agora ela teria que buscar mais fundo. Isso a gente está forçando o bioma a uma nova seleção. Só que a seleção natural não acontece de uma geração para outra. Ela leva alguns milhares de anos. E enquanto isso, várias espécies são extintas. Que é assim que funciona a seleção natural. Aqueles que são pouco adaptados morrem, os que são mais adaptados sobrevivem, reproduzem e passam as características para a próxima geração. O problema é que a gente não quer perder essa biodiversidade. Biodiversidade é riqueza. A gente pode estar perdendo, por exemplo, hoje uma planta, um fungo, que pode ter a resposta para a cura de alguma doença, por exemplo. Então, perder biodiversidade é perder informação, é perder riqueza. Então, a gente não pode, a gente deve proteger a biodiversidade dos nossos ecossistemas. Tá? Então, a gente tem visto políticas ambientais um pouco menos rigorosas ultimamente, que estão tentando explorar biomas que possuem uma biodiversidade gigantesca e a gente pode estar perdendo, inclusive, riquezas futuras. Né? Riquezas futuras. A gente pode ter aí substâncias que podem estar valendo muito mais do que substância nessas plantas ou nesses fungos, nessas árvores que vivem nesses biomas, podem valer muito mais do que, por exemplo, o gado que está sendo... que essa floresta está sendo derrubada para que o gado possa ocupar. Então a gente tem um grande problema à frente e as políticas públicas elas precisam ser voltadas para a proteção de biodiversidade. E o que a gente precisa fazer? Colocar na decisão dessas políticas públicas alguém que entenda o que está acontecendo. Então a gente tem um problema muito grave de desconhecimento técnico da condução, por exemplo, da pasta ambiental no país. E aí a gente entra na parte de impactos ambientais, em específico, o fogo. O fogo no Cerrado, o fogo no Brasil, se tratando de biomas, ele tem um aspecto cultural muito grande. E ele vem de uma herança familiar, né? Eu até falo para os meus alunos que aqui no Cerrado é muito comum a gente ver pessoas botando fogo em pastagens, botando fogo em plantas. E aí você vai perguntar o porquê. Se for alguém que está fazendo manejo de pastagem, fala, não, porque a planta vem verdinha depois, vem bonitinha depois. Isso é um falso cognato, né? A pessoa ali está achando que está fazendo bem, né? O aspecto cultural da introdução do fogo, ela surgiu lá com os mateiros, né? Na expansão do Cerrado que a gente teve no século passado, em que o Cerrado era a próxima fronteira agrícola, né? Hoje ainda é uma das principais fronteiras agrícolas do mundo, né, de produção de alimentos, mas quando havia se esgotado os solos produtivos da região sul e sudeste, houve a necessidade de se expandir. Né? Houve a necessidade de expandir, isso era natural. E o cerrado era visto como essa próxima área, mas os solos cerrados, por serem ruins, e por, na época, não existia um manejo de melhoramento, de correção de solos, eles expandiam áreas, cultivavam até a exaustão daquele solo, depois deixava aquilo abandonado, expandia para uma nova área. Né? Então, a principal ferramenta de expansão era o fogo. Então, eles iam primeiro, se fosse um cerradão, por exemplo, um estrito senso, cortavam as árvores, tacavam fogo. O fogo, imediatamente, gente, ele realmente traz uma resposta visual interessante para o produtor. Por quê? Plantas são basicamente compostas de carbono e nutrientes. Os mesmos nutrientes que ela tira do solo que ela precisa para crescer. Né? Quando eu coloco fogo, o fogo libera, ele queima a planta e libera na forma de fumaça o carbono, o CO2, dióxido de carbono.
E boa parte dos nutrientes não saem na forma de fumaça, ficam presas nas cinzas. E essas cinzas ficam no solo e vão servir de fertilizante para a próxima geração de plantas que surgirem ali. Então, quando coloca fogo, aquelas cinzas imediatamente elas vão nutrir o próximo ciclo de plantas, e por isso que a pastagem parece vir tão vigorosa após o fogo. E aí veio a falsa ideia de que o cerrado gosta de fogo. Não é assim que funciona. O que está acontecendo, quimicamente falando, no solo, é que eu tenho uma disponibilização ao mesmo tempo de todo o nutriente que aquela floresta antiga tinha. É claro que a próxima cultura vai se beneficiar disso. Só que esse nutriente ele não é reposto. Eu estou queimando também do solo a matéria orgânica que tinha ali. Essa matéria orgânica ela é fundamental para a manutenção da saúde do solo tão pobre que é do cerrado. Existem alguns nutrientes que interagem com essa matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica do solo consegue fazer, por exemplo, com que esse nutriente fique preso e disponível ao solo por anos. Se eu boto fogo, esse nutriente está disponível totalmente ao mesmo tempo. E ele vai ser absorvido pelas plantas que estão vindo. Duas, ele vai ser levado embora pelas forças da erosão, do vento, da água, da chuva. E aí, em 4, 5 meses, aquele solo torna-se totalmente improdutivo. Mas a ideia que fica é que, logo depois do fogo, a planta vem bonita. Então, a gente tem que fazer o produtor entender que esse imediatismo está acabando e acabou com boa parte dos nossos solos. A gente tem muito solo do cerrado que está em fase de desertificação por conta desse tipo de manejo. Fogo atrás de fogo, atrás de fogo, atrás de fogo, e você vai exaurindo as reservas desse solo até que a gente veja essas pastagens por aí, que é só aquele matinho rasteiro, que às vezes tem um coitado de um gabiru, de um boi lá, que está tentando tirar alguma folhinha, roendo no chão, por conta desses manejos que são feitos durante gerações. Isso aí vem, gente, de família, é uma questão cultural, a gente precisa quebrar isso. E é muito complicado, que a gente chega num produtor rural, principalmente produtor de baixa tecnologia, né, agricultor familiar, porque quando é um produtor de alta tecnologia, ele tem acesso à informação e ele acaba entendendo os males que o fogo traz para o solo e para o cerrado, né? E aí o produtor rural de agricultura familiar, por exemplo, a gente tenta falar para ele que essa técnica é errada, e ele, mas eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, meu avô sempre fez assim. Tá querendo dizer que eu sempre fiz errado? É difícil, mas sim, ele sempre fez errado. Tem uma relação aqui de percentual em relação a áreas atingidas por fogos por biomas, né? Então, Pampa, Pantanal. E olha que o Pantanal, ano passado, isso aqui é um dado de 2017. O Pantanal, ano passado, passou pela pior catástrofe relacionada ao fogo da sua história, né? A gente acompanhou, inclusive, uma situação dramática em relação ao Pantanal. Tá? Então, esse número aqui provavelmente atualizado, ele deve estar aqui em segundo lugar ou terceiro. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o cerrado é sempre o bioma mais castigado pelo fogo, e ele não recebe da mídia a atenção devida. Por quê? Porque na cabeça de muita gente o cerrado é só pasto, por conta dessa aparência que os cerrados nativos, os poucos cerrados nativos possuem, né? Por exemplo, São Paulo possui 2% da área de cerrado nativo. Goiás ainda tem alguma coisa. Mas boa parte da área de cerrado que sofreu expansão agrícola hoje é pastagem degradada. A gente precisa expandir algum pedaço de terra para aumentar a produção? Hoje em dia não precisa. A gente consegue suprir toda a alimentação mundial até os próximos 50 anos só se a gente voltar e usar as áreas que estão degradadas. A gente volta, corrige aqueles pastos que já sofreram queimadas, que já foram todos estragados, e produz neles. Não há necessidade de expandir mais nenhum hectare de solo nativo. Né? Mas isso não é fácil. Por quê? Porque o povo, de modo geral, ele é preguiçoso, ele tenta sempre o caminho mais fácil. Então ele tem algumas regras e leis que, ao meu ver, são suficientes para manter em condições as áreas que a gente já possui,
Mas normalmente o produtor, o criminoso, ele acaba tentando expandir mais áreas com o uso do fogo ainda hoje. Inclusive em áreas que são de áreas de preservação permanente, como o Parque Estadual da Chapada dos Veadeiros. Já vou dar detalhes a respeito disso, mas ele sofreu um grande incêndio criminoso, muito provavelmente com o uso para aumento da área de exploração animal ou produção agrícola, ou simplesmente maldade, porque como é uma área protegida, mesmo se ela sofrer um incêndio, ela não vai poder ser utilizada para a produção de alimentos, né? Então tivemos aqui esse gráfico, coloca em geral, né, em todas as áreas de unidades de conservação brasileira, que só se tratando de parques estaduais. Áreas queimadas, né? Então a gente teve até um pico em 2010 e uma manutenção dessas áreas, e agora no ano de 2019, do ano de 2020, a gente teve novamente um aumento muito grande da área da área que foi queimada, da área que foi destruída, né? Aqui outros históricos de áreas de fogo, né? Eu tenho queimas controladas e queimas prescritas. Essas queimas controladas são queimas autorizadas, né? Por conta por áreas de estudos ou por áreas de produção que necessitam de fogo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Mas a grande maioria são incêndios criminosos, né? Então a gente tem um número muito grande. Isso não tem aqui, inclusive, o ano de 2005, que foi o ano que teve um incêndio gigantesco nas áreas do Brasil inteiro, na área da Amazônia, né? Sendo só superado agora pelos incêndios ocorridos no ano de 2020 e 2019. Aqui lembra que eu falei que a gente tinha até outras definições de cerrado, né? Mata ciliar, mata galeria, mata seca, cerradão, enfim. Eu acabo preferindo utilizar aquela definição das 5 fitofisionomias por ser mais simples, né? E nessa figura aqui mostra que nem todo cerrado gosta de fogo, como a gente escuta por aí. Da onde veio que o cerrado gosta de fogo? Não é que ele gosta de fogo. O cerrado ele é resiliente ao fogo. Mas também não é qualquer tipo de fogo. São fogos naturais. Fogo geralmente causado por uma fagulha ocasionada de uma descarga elétrica, de um raio. Então eu tenho, no período chuvoso, descargas elétricas, principalmente no início do período chuvoso, onde eu tenho ainda muita poeira no ar, o que aumenta o atrito, o que aumenta a energia estática das nuvens, e as primeiras chuvas costumam ser com mais raios e trovões. E nas primeiras chuvas também a minha vegetação está mais seca. Então, se cai um raio, é muito comum que pegue fogo, né? Só que o fogo causado por um raio, ele é logo controlado pela chuva que vai vir logo após o raio. Então é um fogo que o cerrado recebe muito bem, inclusive ele tem uma resiliência a isso. Inclusive algumas plantas, algumas árvores, espécies de cerrado, elas têm a dormência de suas sementes quebradas por conta do fogo. Tá? Então ele é bem-vindo, ele nasceu, o cerrado se adaptou a esse tipo de fogo. Mas não é um fogo, por exemplo, que acontece no mês de julho, agosto, que é onde a gente começa a ver os primeiros incêndios florestais, que é onde a vegetação já está seca e eu não tenho chuva para controlar o fogo que aconteceu naturalmente. Então esse fogo vai se espalhar de maneira catastrófica. E ele não vai ficar só nessas áreas savânicas que são mais resilientes ao fogo, e já a gente vai ver o porquê. Ele vai se espalhar inclusive para as áreas sensíveis ao fogo, áreas de baixa recuperação do fogo, de baixa resiliência. Então, como o cerrado ele possui muitas fitofisionomias diferentes, e as fitofisionomias não são diferentes só em aparência, mas também em características, nem todas delas são tão resilientes ao fogo quanto algumas, né? Então, falar aqui da resiliência, né, da recuperação que o cerrado tem em relação ao fogo, aqui, nessas duas fotos, a gente pode ver que uma área pós-incêndio e a mesma área, algum tempo depois. Essas fotos aqui são do IBAMA. Eu não tenho informações concretas do tempo que essa área se tornou essa área.
tá? Mas dos estudos que a gente conduziu na Chapada dos Veadeiros, eu tenho informações e já vou trazer para vocês. Essa foto aqui foi a gente que tirou lá na Chapada dos Veadeiros, que mostra como o cerrado se vira, né? Aqui eu tenho uma trepadeira, que é uma planta parasita, né? Crescendo em volta de outra. A do meio queimou, a outra continuou crescendo firme e forte, né? O que traz ao cerrado essa resistência ao fogo? Lembrando que não é todo tipo de cerrado, principalmente o cerrado estrito senso e o campo sujo são aqueles que conseguem se recuperar melhor em relação ao fogo. Outros vão, o cerradão, por exemplo, sofre muito, porque se uma árvore do cerradão ela for destruída, ela vai levar 20, 30 anos para se recuperar. Já as árvores do cerrado, estrito senso, campo sujo e os arbustos campo limpo se recuperam e resistem ao fogo. Primeira estratégia evolutiva, casca cortiçosa. Essa casca cortiçosa, a casca das árvores de cerrado, estrito senso principalmente, elas apresentam uma capa de cortiça, que é aquele tecido esponjoso, muito grande. Essa capa cortiçosa, ela funciona como um isopor, um isolante mesmo térmico, né? Ela é um tecido poroso e evita que a temperatura do lado de fora passe para o lado de dentro. Funciona então como uma proteção térmica para os dias mais quentes do cerrado, isso faz com que a planta perca menos água pela temperatura. Isso faz também com que a planta resista a processos de incêndios, desde que isso seja causado de maneira rápida, natural, num período em que logo depois, por exemplo, vem uma chuva e resolve. Então a capa de cortiça das plantas de cerrado, ela tem essa função evolutiva. Tá? Outro tipo de função evolutiva que as plantas de cerrado têm para suportar o fogo é o tipo de folha e esses galhos tortuosos, né? O tipo de folha que nós chamamos de folhas couriáceas, né, são folhas extremamente grossas e lignificadas, né? Lignina é um composto que forma madeira. E quando a folha ela tem essa estrutura mais robusta e firme, ela resiste mais à temperatura e não se desidrata, e não se desintegra, e não pega fogo, né? Então essa casca, as folhas são como couro mesmo. Esse nome couriácea vem de couro. E os galhos tortuosos também ajudam com que as chamas se dissipem com maior dificuldade, né? E por fim, as raízes profundas. Né? Os cerrados são chamados, inclusive, de florestas invertidas, porque eu tenho muito mais raízes em questão de comprimento do que a parte aérea tem em relação de altura. Isso por conta da própria seleção natural, em que essas plantas vão buscar muito profundamente água. Né? Então, elas, às vezes aqui fora está seco, está complicado, mas a planta não está numa situação de desidratação. Ela consegue puxar água lá do fundo e se recuperar de maneira muito mais rápida de incêndios, por exemplo. Existem outros organismos, que a gente vai falar até daqui um pouquinho, que auxiliam também essa recuperação. Tá? Esse mapa aqui, ó, é um mapa da Chapada dos Veadeiros, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Em 2017, ele sofreu um incêndio, o maior incêndio da história da Chapada dos Veadeiros, consumiu cerca de 70% da área deles. Né? E é uma área próxima daqui, a gente acompanhou de perto e vimos ali uma oportunidade interessante de estudar o impacto desse incêndio em uma comunidade específica de fungos que vivem no solo. Esses fungos, eles são um excelente indicador ambiental de qualidade, porque eles são muito sensíveis. Então, quando vem um fogo, eles morrem rápido, mas se está tudo bem, eles também se recuperam rápido. Então, é uma boa maneira da gente medir o nível de impacto e o nível de recuperação de um ecossistema, por exemplo. Esses fungos, eles vivem no solo, eles atuam eles se ligam à planta e ajudam a planta a absorver água, nutrientes, eles são chamados de micorrizas, né? É a principal linha de pesquisa do nosso grupo. Aqui, essas imagens aéreas, um pesquisador parceiro nosso lá da Universidade Federal do Acre
ele fez essas imagens aéreas do dia do incêndio e conseguiu verificar que cada estrelinha dessa aqui são focos de fogo. Claro que tudo isso aqui conta como um foco só, mas o satélite acaba marcando como possível local onde o fogo tenha surgido. Então, foi um incêndio criminoso devido a inúmeros focos que aconteceu. Então, foi alguém provavelmente que passou, por exemplo, de carro aqui na estrada que passa aqui do lado e foi ateando fogo de maldade, né, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Tá? E aí, o que a gente fez nesses solos? A gente esperou o controle das chamas acontecer, isso demorou cerca de 15 dias. Por sorte, logo veio uma chuva e controlou, mas foi 15 dias de incêndio intenso e contínuo e se espalhando cada vez mais. E após o controle das chamas, a gente foi lá ver como é que estavam essas áreas. Então, a gente fez a amostra de solos e estudou esses fungos que vivem nos solos para utilizá-los como métrica. Como eles são muito sensíveis, a gente consegue ver se eles sofreram com fogo e se eles estão se recuperando com o passar do tempo. E como eles ajudam as plantas, eles crescem no solo, eles se ligam às plantas e absorvem para elas água, nutrientes, eles funcionam como uma raiz. Eles ajudam também as plantas a se recuperar desse tipo de estresse. Então, quando um fungo desse, chamado fungo micorrízico, se liga a essas plantas, ela se recupera mais rápido de eventos estressantes, como um incêndio, por exemplo. E o que a gente observou olhando esses fungos do solo? Né? Eu tenho 3 parâmetros para medir esses fungos. Tá? Primeiro é a colonização dele, que é a quantidade de fungo que está dentro da planta, que está ajudando ela efetivamente. Tá? A densidade de esporos. Esporos é uma estrutura que o fungo produz quando está próximo de morrer. Quando ele está próximo de morrer, ele produz esporos e esses esporos depois germinam e vão colonizar as plantas. Tá? E eu tenho a glomalina, que é uma proteína que esse fungo produz no solo, que funciona como se fosse um cimentinho, uma cola, que ajuda o solo a se manter firme. Né? E ele só produz essa glomalina também quando está tudo bem. Então, esses 3 parâmetros aqui, a gente consegue observar a recuperação que esses fungos apresentam no pós-incêndio. Então, a gente fez 4 coletas, aqui eu estou apresentando 3 para vocês, por conta das análises que estão acabando de ficar prontas dos últimos. Essa primeira coleta foi 15 dias após o incêndio. Essa segunda coleta foi 30 dias após o incêndio. Perdão, 60 dias após o incêndio, essa aqui 90 dias após o incêndio. Tá? Perdão, de novo. 3 meses, 6 meses, 180 dias. Então foi isso aqui no incêndio, 3 meses depois, 6 meses depois. O que a gente observou? A gente observou que na época do incêndio, esses fungos foram atingidos em cheio. 3 meses depois a gente voltou e coletou, a gente viu que a população desse fungo, que a densidade desses esporos e o quanto eles estavam ajudando as plantas já tinha aumentado bastante. E 6 meses depois a gente foi lá e voltou e viu que essa quantidade continuava. Ou seja, já era possível afirmar que em 3 meses a minha população, a minha atividade desses fungos já estava no nível normal. 3 meses foi o tempo suficiente para que o cerrado, do ponto de vista microscópio do solo, se recuperasse. E a gente consegue ver isso aqui, ó, perfeitamente. Tenho aqui a área do incêndio. Podem ver que essa aqui é uma área de cerradão, totalmente destruída. Aqui estão até os alunos fazendo as coletas. Né? E aqui, 90 dias depois do incêndio na mesma área. Como o cerrado se recuperou de maneira rápida, de maneira linda, inclusive. Então, a mesma área, e isso muito acaba sendo refletido naqueles organismos do solo que a gente estava avaliando. Então, é um bom espelho, é um bom parâmetro de recuperação. Então, o cerrado, ele possui essa habilidade. Claro que é um conjunto de coisas, tanto as plantas que são adaptadas, quanto os organismos do solo que também se adaptaram, que vão atuar junto às plantas para que elas se recuperem.
Mas é um valor extremamente rápido, né? Isso é bom e ruim. Por quê? Do meu ponto de vista, é bom, porque o cerrado ele dá um jeito, ele se recupera, ele corre atrás e ele vai dar um jeito de sobreviver. O ruim é que isso pode ser utilizado como subsídio para que novas catástrofes aconteçam. A gente não pode deixar que essa fama que o cerrado é resiliente e se recupera de incêndios, por exemplo, seja desculpa para a gente pôr fogo no cerrado. A gente está perdendo muito mais do que ganhando. Graças ao bom Deus, o cerrado se recupera de maneira eficiente. Nessa mesma área, a gente publicou, inclusive, um artigo no final do ano passado, na revista Frontiers in Microbiology, que é a revista de microbiologia do solo mais citada do mundo, né? Foi um incrível golaço que a gente fez aí. Nessa mesma área, a gente avaliou a relação do cerrado nesse trabalho aqui, né? Seria a variação sazonal, né? Variação do clima e da época do ano, sobre a comunidade de fungos micorrízicos em diferentes fitofisionomias de cerrado. Então, foi um trabalho publicado pelos alunos aqui do grupo Sédimo, aqui da Faculdade Evangélica de Goianésia, um trabalho numa revista muito boa. E nesse trabalho a gente conseguiu verificar também que o cerrado, essa comunidade micorrízica do solo, esses fungos, variam inclusive em relação ao próprio ano. Sem falar de incêndio, o próprio clima já impõe ao cerrado um estresse muito grande, né? A gente tem essa variação sazonal de 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Pode ver aqui, ó, novembro e setembro seria novembro e fevereiro seria aqui os 2 meses chuvosos e esses últimos aqui os 2 meses de seca. Então, novembro, que seria o início ali do período de chuvas, eu tenho uma comunidade de fungos aqui em relação a esporos mais baixa. Aí começa a chover, a gente vê que essa comunidade está se recuperando. Aí lá no fim do período chuvoso, a gente vê que ela está no seu pico mais alto. E logo que entra no período seco, a gente vê essa comunidade baixando e provavelmente ela vai baixar mais um pouco até chegar nesse ponto aqui, formando esse ciclo sazonal durante o ano de picos elevados e picos baixos de atividade dos fungos no solo. Isso mostra que o fungo também está trabalhando ali para ajudar a planta assim que as chuvas iniciam, né? Eles correm atrás para ajudar a planta a se restabelecer para que ela possa suportar o próximo período seco. Aqui a gente separou também por fitofisionomias, né, que é o campo limpo, campo sujo, estrito senso, cerradão e veredas, da mesma maneira. Todos têm um comportamento semelhante. Esse trabalho aqui é muito interessante, né, que mostra que os fungos eles estão ajudando as plantas não só no solo, absorvendo água e nutrientes, fazendo com que essas plantas se estabeleçam e se recuperem de estresse. Mas eles também conseguem ir na mata seca, que nós chamamos de serrapilheira, essa cobertura vegetal morta, e buscar nutrientes. Isso aqui dentro da parte científica é uma descoberta muito grande, porque até então não se acreditava que algum organismo era capaz de diretamente ir lá na folha seca, buscar o nutriente e levar direto para a planta. Antes acreditavam que essa folha seca tinha que se decompor, virar nutriente, ir para o solo e a planta absorver. E o que esse fungo está fazendo é cortar caminho. O que eu perco, principalmente na parte de incêndios? É essa camada seca. Essa camada seca que está servindo então de alimento, mesmo sem ter sido absorvida pelas plantas, para as árvores que estão aqui em volta por conta desses organismos. E isso aqui tudo eu perco durante um processo de incêndio, durante um processo de catástrofe. Encerro aqui a minha fala, né? Estou à disposição para responder perguntas. O cerrado ele é um bioma muito importante, né? A gente ainda não entendeu a devida importância que o cerrado tem dentro de um ponto de vista global de biodiversidade e de riquezas. A gente acha que o cerrado é só uma área de expansão agrícola, sendo que na verdade não. A gente tem muita coisa aqui interessante que pode ser explorada, que pode virar tecnologia, que pode virar informação.
e a gente não precisa lucrar do ponto de vista de sustentabilidade, como o pastor disse bem. Sustentabilidade não é só ambiental. Eu preciso pensar também na minha sustentabilidade financeira. Eu não consigo defender o cerrado ambientalmente se ele não trouxer ativos, se ele não trouxer riquezas também para os seus donos, para as pessoas que manejam. E tem como a gente tirar riquezas do cerrado sem precisar devastar, sem precisar queimar, sem precisar expandir. Então a gente tem que trabalhar e apreciar essa riqueza, essa lindeza que é o cerrado. E estou aí para o que precisar, dúvidas, colocações, sugestões, é só dizer. Obrigado, professor Jadson, pela exposição, né? Nós tivemos aqui a participação de alguns colegas e alunos. Primeiro, quero te parabenizar pela exposição, te parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela publicação, parabenizar o senhor pela discussão tão rica, já agradecendo também a disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite, agradecendo essa semana aqui dentro da universidade. Professor, o primeiro questionamento aqui um acadêmico aqui da Faculdade Evangélica de Rubiataba, o aluno Walter Teixeira, ele questiona como fazer para conscientizar o produtor que essa queimada é prejudicial, de maneira efetiva, na opinião do senhor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu até brinco com os meus alunos, é uma questão cultural e de informação, né? O que a gente tem visto, que eu consigo ver isso como uma boa causa, a sucessão familiar no campo, ela está cada vez mais tecnificada, né? O pai, ele se esforça para que o filho estude, para que o filho tenha uma formação, e esse filho é que vai dar continuidade ao trabalho do pai no campo. Então, o primeiro ponto é esse filho ter formação técnica. Por quê? Porque é muito difícil a gente mudar a cabeça do pai. É muito difícil a gente mudar a cultura de que ele esteja fazendo algo errado, né? É só com informação, mas muitas das vezes ele está fechado a essa nova informação, ele acha que sempre fez aquilo certo e errado é a gente que está dizendo que ele errou, né? Então, a primeiro ponto, eu acho que nos mais radicais, a questão da sucessão familiar com tecnologia e com informação. Então, os filhos que têm a obrigação de estar conduzindo o campo, a produção familiar, de maneira mais técnica, com mais informação e com mais ciência, né? Para aqueles produtores que estão abertos a informações, a gente tem que trabalhar nesse ponto, atuando, né? Aí entra a faculdade e as atividades de extensão, que é levar para o campo, levar para a comunidade a ciência de maneira palatável. Porque a ciência ela é agressiva, é um erro da ciência ser tão elitizada. A linguagem dela é difícil de ser entendida, parece que ela é hostil para quem nunca teve acesso a essa informação. Isso é um erro, ao meu ver, que hoje em dia já tem uma galera tentando corrigir isso, que é o pessoal que está trabalhando com divulgação científica, que é pegar lá o artigo bruto, cheio de ciência, transformar aquilo numa linguagem acessível e de fácil entendimento. E eu acho que o papel da extensão no campo é essa, né? É levar a informação científica de maneira fácil e acessível para o produtor. O produtor que está aberto, que quer ajuda, ele vai aceitar. O fato dele procurar, por exemplo, uma faculdade para ter um tipo de assessoria nas nossas atividades de extensão, ele já está aberto a escutar o que pode ser feito de correto, né? Então esse é fácil de atingir. Difícil é aquele que acha que está fazendo certo e para isso, como eu falo para meus alunos, tem que esperar esses idosos subirem e os mais novos tomarem seus lugares. Muito interessante, professor, só complementando aí a brilhante fala do senhor. Então, na opinião do senhor, quanto mais nós intensificarmos a extensão rural dentro das propriedades aqui no Cerrado em geral, a gente consegue alcançar melhores resultados aí de conscientização, né? É isso.
Isso. A universidade brasileira, ela forma excelentes profissionais, excelentes pesquisadores, mas extensionistas a gente tem uma falha, sabe? Pessoas que estejam ali atuando na parte mais social mesmo, de levar, de estar junto com o povo, com essa parte, a gente não tem muitos projetos de extensão. A gente pode até ver, a gente está passando por um momento complicado em relação ao investimento à pesquisa, mas a cada 10 editais de financiamento, 9 é de pesquisa e 1 é de extensão. Então, a gente tem uma cultura ainda pouco evoluída em relação à parte de extensão e é o principal mecanismo de levar informação para a comunidade. É a E, extensão. A e, faculdade precisa trabalhar nesse sentido. e é engraçado, professor, só reforçando também a discussão, não sei se o senhor tem a mesma percepção que eu, parece que nos anos 2000 nós tivemos um grande avanço aí nessa perspectiva de extensão, principalmente extensão rural, com o avanço dos cursos técnicos aqui, principalmente na nossa região. E parece que hoje a gente vive um retrocesso quanto a essas questões. Não sei se é uma percepção minha, né? Ou se o senhor também tem essa percepção desse retrocesso hoje aí de De extensão. fato, a política educacional no Brasil nos anos 2000, ela criou muito, por exemplo, institutos, os Cefetes, né, as escolas agrícolas, Sim, e popularizou muito o acesso à informação técnica, né? Então, o filho do produtor, ele estudava num Cefet, ele fazia o primeiro, segundo, terceiro ano junto com o curso técnico em agricultura, em agropecuária, em zootecnia. E isso é brilhante, porque você está colocando dentro da família, dentro da agricultura familiar, a informação técnica, né? E aí pode ser até aquele produtor rural mais Caxias, aos poucos o filho vendo o que está acontecendo de errado, ele vai dobrar o pai. A sim. questão é justamente essa, é a popularização do conhecimento. Ok, professor. Uma outra pergunta do professor Cláudio. Na opinião do senhor, o direito ambiental é efetivo quando se trata da preservação do meio? Ao meu ver, a legislação ambiental hoje, ela é boa, sabe? Ela tende a preservar boa parte do que já existe, ela impõe limites em relação à expansão. O grande problema é a fiscalização, né? Então, a fiscalização ela é falha. A gente tem visto recentemente um desprestígio disso, da fiscalização de políticas ambientais, e isso tende a piorar essa questão ambiental, né? Então, estão conversando a respeito da alteração do Código Ambiental, que, ao meu ver, é um erro. Acho que da maneira que está, a gente consegue muito bem proteger o que ainda tem de biomas, sem prejudicar também o desenvolvimento agrícola, que a gente não pode ignorar isso, né? Então, facilitar é errado, dificultar, ao meu ver, também não é produtivo. Então, o grande problema hoje para mim é a fiscalização e a manutenção da lei já existente. E na opinião do senhor, professor, o senhor não acredita que as questões ambientais ainda no nosso país, na nossa região, elas não avançaram mais, justamente pela essa ligação muito forte das questões ambientais com as bancadas políticas? Porque você vê uma grande discussão, por exemplo, quando se fala de legislação ambiental, Código Florestal, por exemplo, essa discussão desse avanço do Código 65 para esse último código, se alguns dizem que há um imenso retrocesso, outros falam que, na verdade, você avança no sentido de desenvolvimento sustentável, então acaba tendo um viés político nessas discussões. O senhor acredita que isso atrapalha de maneira efetiva lá na ponta, né, concretizar toda essa legislação? Esse assunto, se a gente for entrar nele aqui, a gente vai longe, né? Até 3, 4 horas da manhã. Mas o que eu tenho visto como, eu não sei nem se dizer se é um problema ou se é uma vantagem, é a politização extrema de qualquer tipo de assunto que envolva o Brasil hoje em dia, né? Politização não, perdão, polarização.
Então, automaticamente, se você defende uma postura, você é taxado em um dos extremos do espectro político. E isso, às vezes, não deixa a discussão evoluir com técnica, com ciência. O grande problema, para mim, é que boa parte dessas políticas são criadas e baseadas num achismo maluco ou num lobby intenso de algum interessado. E quem devia estar sendo ouvido para a elaboração dessas políticas, que são os cientistas, que são as universidades, não são. E estão ainda num processo de desprestigiação cada vez maior. Então, quando você fala que é um acadêmico que estuda isso, você, dentro desse meio polarizado, você é execrado, você é criticado. Então, essa discussão ela tem que existir, ela precisa evoluir, mas as pessoas certas devem ser ouvidas, sabe? Não pode se desenhar políticas ambientais, na verdade, qualquer política pública, baseada em lobby ou achismo, sabe? Mas é muito complicado que isso, do jeito que as coisas andam, que isso mude nos próximos meses. E então, de acordo com isso, com esse ponto de vista meu, eu prefiro que não mexam no que está estabelecido, do que talvez mexam e façam alterações baseadas em nada, né? Em X. achismos, em pseudociências, em interesses próprios. Ok. Professor, nós temos mais questionamentos, mas em razão do tempo, nós queremos agradecer o senhor pela brilhante exposição, agradecer pela disposição em estar aqui conosco. Eu tenho certeza o chat, os comentários, senhor, a gente percebe esse feedback positivo dos nossos alunos, de toda a comunidade acadêmica e da sociedade que nos acompanha nesse momento. Em nome da Faculdade Evangélica de Rubiataba, nós queremos mais uma vez agradecer e desejar ao senhor uma excelente noite e sucesso nos trabalhos que o senhor vem desenvolvendo aí na comunidade científica. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição, né? Nós como faculdades irmãs aí, a gente tem que dar as mãos para crescer junto, né? Então, estamos aí para o que precisar, professor Kobayashi, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar do que a gente trabalha aqui, falar do Cerrado é uma coisa que me agrada muito. Obrigado a todo mundo que esteve acompanhando aí. Ok, professor. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham. Que Deus nos abençoe.